Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 16 de fevereiro, em nosso momento Palavra de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Nesta nossa passagem, Jesus diz aos discípulos para tomarem cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Mas os discípulos pensavam que Jesus estava dizendo isso porque eles haviam se esquecido de levar os pães para a missão. Por isso, recebe uma nova repreensão de Jesus. Quantas vezes também nós, quando recebemos alerta das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso lado, sobre perigos que rondam a nossa vida, muitas vezes julgamos que elas estão nos condenando por uma situação muito pequena, por um pequeno deslize, por algo irrelevante. Mas não, meus irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar, na verdade, a grande dimensão do conselho das pessoas em nossa vida. Nós não chamamos a atenção dos outros por ter esquecido o pão, porque se Jesus tivesse usado uma expressão tão forte para os discípulos só por causa deste esquecimento, de fato, Jesus estaria exagerando. Mas Jesus não dizia disso, dizia porque os discípulos não conseguiam acreditar no mestre que havia terminado de multiplicar os pães. Por isso, é necessário que a gente compreenda que às vezes uma repreensão por uma situação pequena não se revela ou não está de fato relacionado apenas com esta situação, mas com as suas futuras consequências na nossa vida para frente. Quando um pai e uma mãe repreendem um filho que contou uma mentirinha, muitas vezes nós que estamos do lado achamos assim, não precisava tanto, mas é claro que precisa, porque não são estas pequenas mentirinhas, é porque se a gente começa mentindo pequeno, com poucas coisas, depois mentimos com as coisas maiores. Quando Jesus diz cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus, é porque todas as coisas ruins começam pequenas. Assim é o fermento. O fermento ele não é colocado na massa de forma muito abundante. Ele é sempre colocado numa proporção menor. Então tome cuidado com o fermento, com as coisas pequeninas que você acha que não faz diferença, mas são exatamente elas que depois azedam toda a nossa vida. E se alguém te repreende por algo pequenino, não fique chateado. Observe que isso está te guardando de cometer erros muito maiores na tua vida. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.